Boa noite, gente. Simval, Stephanie, Bruno. Professor, boa Como é que vocês noite. estão? Joia. Todo mundo bem? O que aconteceu com a Mariana? Entregou o editorial da Record? Não tô sabendo não, gente. O que Ela foi aconteceu? demitida, professor, na data de hoje pela Rede Record. Ah, é? Uhum. Ai. E ela contou exatamente todos os motivos que levaram à demissão dela. Ih, rapaz, jogou Jogou tudo tudo. no Instagram, no IGTV. Ó, olha só. Então tem que fazer download desse negócio antes que ela arrependa e apaga, né? Pior, né, professor? Desculpa, gente, não é coisa de rir, não, mas do jeito que a internet funciona hoje, né? Como é que vocês estão? Não fiquei sabendo desse negócio, não. A Mariana que trabalhou na TV Anguera, que foi pra Record depois? Essa mesma. Ah, tá. Não, legal. Aliás, legal não, né? Deus, pelo amor. Legal não. Legal a notícia, não tava sabendo. Você falou que ela colocou no Instagram dela? Isso, no Instagram dela. Ah, tá. E eu conheço ela pessoalmente, professor, já participei de alguns seminários com ela, e o que ela falou, ela sempre levantou essa pauta do empoderamento feminino, do respeito aos corpos e à não sexualização da mulher, o respeito à Uhum. profissão da mulher em si, e foi tudo que ela falou, que não respeitaram, que sexualizavam ela. Ela contou os bastidores das reuniões com o pessoal da linha editorial, e ela entregou tudo. Até o que eles faziam com ela nas reuniões, que pegava o Instagram dela e mostrava o Instagram dela e falava: Olha essa foto aqui, Mariana, pelo amor de Deus, como é que você posta isso? Não é a imagem da nossa empresa. Ela: Não, mas o Ah, Instagram é é. meu, é pessoal. No Meu meu contrato de Deus. trabalho não fala isso, que eu tenho que manter uma postura no Instagram. Aí eles pegaram uma jornalista de São Paulo e falou para ela que era para ela fazer igual aquela jornalista. Ela falou que não ia fazer, ponto final. Ela tem 12 anos de profissão e que ela não ia escalar diante de uma censura daquela forma machista. Nossa, eu não fiquei sabendo não. Foi agora isso? Foi hoje? Foi hoje de manhã a demissão dela. Ah, tá. Ela Eu não postou o vídeo há fui. 2 horas. Ah, sim. Não, então tem que ver isso correndo lá antes que ela tire, né? Simval, Oi? boa noite, professor, boa noite, colegas. Quem que foi Oi. demitido Bom, de onde? Eu cheguei só agora aqui, eu tô meio perdido. A Mariana fala aí, Martins Simval, conta aí. foi Lá da demitida da Record? Rede Record, isso, Por quê? por conta do posicionamento dela nas redes sociais e a queda de audiência da Rede Record entre o público C. Agora o público da Record está um público A e B. E o público C, como é a maioria, eles querem voltar com esse público C, porque o público A e B fica permeando entre emissoras, eles não se filiam, entre aspas. E isso incomoda o editorial da Rede Record, porque ela quer passar aquela imagem de povão. E a Uhum. Mariana é uma pessoa que ela não é, gente, a Mariana não é elitizada. Mariana é uma pessoa super humilde pessoalmente. Tive o prazer de conhecer ela, E ouvi a história dela no jornalismo e tudo que ela falou no vídeo faz sentido com o que eu já ouvi dela anteriormente. Então ela não está inventando nada. eu vou procurar entrar nas redes sociais dela depois, mas como que é o posicionamento dela? É político? Como é que Não, é? nada a ver, a questão de machismo, dela ser mulher, dela ser muito bonita, dela mostrar o corpo dela nas redes sociais dela, no Instagram. Isso incomodava a linha editorial da emissora. Roupa. Ah, Igual acrescentando, eu também já tive a honra e o privilégio de conversar com a Mariana Martins, tirei foto com ela, fui muito bem tratado por ela, ela é uma pessoa incrível. Você sabe que ela é super humilde, né, amigo? Ela não tá fingindo nada ali. Não, eu já Gente, tive a experiência de estar ali um Miguel? dia na Record com ela e eu trabalhei com ela, né? Então, é uma pessoa Não, muito ele é o tranquila mais de trabalhar. capacitado para falar dela. Ela é uma pessoa muito tranquila para trabalhar. E assim, é uma questão de escolha, né? Ela, por exemplo, quando você entra na televisão, né, ainda mais para ser apresentador, repórter, enfim, a gente tem lá, tipo assim, cara, pra ter noção, é uma planilha com 17 páginas que tu tem que ler, uma apostila, na verdade, perdão. Por exemplo, lá da TV Anguera, né? Uma apostila com 17 páginas de regras e normas que você deve seguir como questão de imagem, né? De como se portar. E lá inclui a questão Uhum. da rede social.
O Matheus Ribeiro, inclusive, ele saiu, por exemplo, da TV Anhanguera, né? Relatando sobre censura, né? É o que eu ia dizer. E da mesma forma, a Mariana, quando ela foi para entrar na Record, ela teve que fazer a mesma coisa, provavelmente, que ela é uma apostila com todas as normas e regras. Então é muito complicado opinar nesse sentido, mas claro, teve as denúncias dela sobre machismo, enfim. E ela é muito estética. Ela sempre foi muito estética. Desde que na época que ela trabalhava na TV, ela era muito estética lá na TV Anguera. Mas ela é um amor de pessoa, ela é uma pessoa muito humilde. E o pessoal, igual você falou, o pessoal realmente elitiza muito ela. Mas ela é muito tranquila. Mas a coisa que eu mais escutava mesmo, por exemplo, dela, às vezes era o Simval. Acho que é meio difícil não ter, ainda mais que a Record é uma filial de uma parte toda, de uma banca toda de cristianismo, enfim, o pessoal tem um padrão bem complicado lá para as mulheres, inclusive. Mas assim, não sei ao certo, né? Mas assim, ela é uma pessoa muito tranquila, igual você estava falando, e eu também não entendo bem, assim. Mas espero que ela tenha sucesso na carreira dela logo e arrume um lugar que ela fique tranquila para trabalhar. No vídeo, ela diz que Simval, em algum do contrato fala sobre cláusula de rede social, que a rede social é dela, é o Instagram pessoal, e que inclusive ela utiliza imagens dentro da própria casa. Então, ela abre a intimidade dela para o público dela. Ela disse assim que se tivesse isso no contrato, ela jamais assinaria, porque é uma rede dela. Lógico que dá pano para manga, porque a gente não vai ter acesso ao contrato de trabalho dela na íntegra, mas no vídeo ela diz que não possui nenhuma cláusula sobre isso. eu ia perguntar justamente Mas, isso, amigo, se tem algum acesso ao contrato para a gente dar uma lida depois, qualquer o coisa. Matheus saiu falando que não tinha, e tem, eu te garanto, eu tenho. Já li esse, por exemplo, na TV, né? Tem sim. O Matheus, ele saiu falando que não tinha, e tinha. Inclusive, é uma página quinta, e ela é marcada, assim, sublinhada por todos os editores. Então, quando tu entra, tu tem que ler, enfim. Esse guia, pelo menos da Globo, ele está disponível publicamente. Eles são as normas para comportamento dentro de canais de redes sociais, né? Você encontra no site do G1. Então, assim, não é uma coisa que, nossa, tá no submundo aí, no subterrâneo das corporações. Não, né? No caso do da Globo, por exemplo, é público. Inclusive, acho que mostrei para vocês em alguma aula aqui. Ele deve estar perdido aí nos links, né? Então, assim, com certeza tem. Em algum lugar aí, em alguma linha, em alguma letrinha miúda, né? Tem uma cláusula. O que a gente não saberia dizer, né? Que até o momento, na verdade, estou sabendo disso agora aqui por vocês, né? O que a gente não consegue dizer é no detalhe, né? Se o motivo que levou à demissão dela tem a ver diretamente com isso, ou se tem a ver com as coisas que ela levantou como problemas, né? Dentro da editoria, isso que o Simval está falando, acusação de coisa de machismo, isso é muito sério, né? Então, assim, tem essas questões aí dos pormenores, dos detalhes específicos, né, da parte pessoal, lá da relação dela com a chefia, enfim, que bom, talvez a gente seja difícil de ter acesso, né? Eu acho que como a Record, ela é uma emissora que todo mundo sabe o cunho religioso que eles têm, Sim, e parece que a Record é bem tradicional no que eles frisam lá da religião. Eu acho que isso também pode ter contado na demissão dela. Por exemplo, eu acho esse negócio assim de machismo assim, ele mexe muito comigo, porque a minha criação, a maioria foi pelas mulheres, né? Então, toda vez que envolve machismo assim, eu sempre penso nas mulheres aqui da minha casa, que eu sou criado com elas. É esse exercício que a gente tem que fazer. Então, eu penso assim, muitas pessoas, né, elas dizem que nós estamos num progresso de evolução, correto? Mas às vezes eu paro para pensar assim, como que a sociedade está em evolução, sendo que a gente tem que conviver com machismo, a gente não pode debater sobre religião, porque se você fala uma coisa, você está errado. Você fala outra, você está errado. Ninguém respeita a sua opinião. A gente tem uma tradição de, por exemplo, colocar o homem como superior. E isso é errado, entendeu? Eu tive uma criação por mulheres. Então, eu me espelho nelas.
eu sou homem, mas eu espelho nas mulheres, entendeu? Porque elas que me fizeram ser quem eu sou, me fizeram ser um ser humano com pensamento assim de respeito sobre todos e saber que ninguém, vou falar uma frase aqui que é clichê, que ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Claro. Eu tenho pessoas que são religiosas ao extremo na minha família, infelizmente elas são, sabe? E aqui em casa, graças a Deus, nós somos bem abertos a todas as opiniões, a todos os pensamentos. Aqui, quem quiser fazer tatuagem, faz tatuagem. Quem quiser colocar um piercing, coloca um piercing, um brinco. Eu tenho tatuagem, eu tenho piercing, eu tenho tudo. Aqui o pessoal é bem aberto em relação a isso. Então, eu tenho esse negócio de machismo mexe demais comigo, porque sempre vem na minha mente a minha mãe, a minha avó, as minhas tias e as minhas primas. Porque eu fico pensando assim, cara, as minhas primas todas têm menos de 10 anos. Mas eu penso assim, nossa, como que elas vão lidar com essa sociedade, né? Com essa sociedade preconceituosa, machista, e que se diz tão evoluída, mas evoluída aonde? Que uma mulher, ela não pode sair do jeito que ela quer na rua. Esses dias para trás, eu fui sair com a minha mãe, e o pessoal, tipo assim, buzinando, mexendo com ela. Tipo assim, eu olhava assim, cara, eu não quero ser um homem nojento desse jeito, não. Sinceramente, esse negócio mexeu tanto comigo, professor, que eu cheguei em casa. Nossa senhora, é muito ruim. Quando que você passa na pele, assim, quando é com a sua mãe, com a sua avó, com as suas tias, com a sua prima, você realmente tem noção da sociedade que você vive, a sociedade que, infelizmente, eu vou falar, é nojenta. Sim. Infelizmente, eu não tô falando assim por um todo, mas muitas pessoas, principalmente homens, são nojentos, professor. Porque a mulher não pode andar com uma roupa que ela quer na rua. Ela não pode andar que ela é... Nossa senhora, isso mexeu demais comigo, isso me deixou muito nervoso, sabe? Eu acho que a sua postura, Matheus, é sensacional, porque a gente não consegue algum tipo de mudança enquanto as pessoas que não são diretamente afetadas, né, no caso homens, né, sim, não se colocarem como parte do problema. Então, né, exatamente. Eu acho que você está falando às vezes, até nós mesmos, né? Assim, que queremos uma sociedade melhor, a gente tem atitudes machistas, preconceituosas, sem a gente ver, muitas das vezes. Então a gente tem que saber trabalhar isso na nossa mente, em casa, começando em casa mesmo. Saber respeitar, porque, nossa senhora, é muito ruim. Cara, é muito ruim você tá andando com sua mãe assim, e passa um homem, mexe com ela assim, ou buzina. Sério, professor, me deu vontade assim de, nossa senhora, é um negócio assim estranho, viu? É uma revolta, né? Eu fico revoltado. Muito grande, né? Stephanie pediu para falar aqui, gente. Aí depois eu queria falar também, se vocês me permitirem, só para a gente conseguir passar depois para o nosso assunto aqui. Mas é importante a gente falar disso, por isso que eu estou abrindo esse espaço. Mas diga aí, Stephanie, você queria falar? Analisando, né, o que os meninos falaram, né, eu não cheguei a terminar de assistir o vídeo, aí eu fui analisar aqui a questão das postagens que a Mariana faz no perfil dela, e aí eu tenho a impressão de que tem algo por trás, né, dessa demissão, que talvez ela não tenha contado por vergonha, pelo medo, pela recriminação, né, das pessoas nas redes sociais, se ela falar que sofreu um assédio, né, de uma pessoa muito importante dentro da Record, porque analisando o perfil dela, eu achei ela muito, muito mais reservada do que, por exemplo, a Silvier. A Silvier é muito mais aparências do que ela. E ninguém falou da Silvier, ou também não viu o posicionamento da Silvier quanto ao caso da Mariana Martins. E aí, por isso que eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao caso. Mas, Stephanie, a Silvier, querendo ou não, ela traz mais visibilidade para Record do que a Mariana, né? Aí, por exemplo, demitir a Silvier, se a audiência da Record já tá horrível, com ela, imagina sem ela, né? Aí tem... Querendo ou não, envolve muitas coisas. Tem também outras questões também, né, para além do editorial. Gente, minha câmera está aberta, nunca entendo o Skype. Não, Eliel, não tô vendo tua imagem aqui, não.
Olha só, acho que o caso, sempre que a gente tem, né, uma demissão assim, e de uma personalidade, né, alguém que conseguiu uma projeção interessante, né, dentro do nosso estado, né, Mariana era uma profissional que estava na TV Anguera, né, ganhou visibilidade, saiu de lá e foi para a Record, e agora, né, vocês estão me dando a notícia aqui que ela foi demitida. Então, isso, é claro, isso mobiliza a gente, né, que está no curso, né, porque a gente está entrando nesse mercado e o que, que é que vem aí, né? O que, que vem aí são pessoas que estão chefiando essas redações que fazem parte da mesma sociedade onde a gente está agora e que vão levar para lá os problemas que essa sociedade tem, que o Matheus está colocando aqui, né? Stephanie falou aqui também, né, de coisas, né, que talvez ela não tenha encontrado força ou oportunidade, enfim, para falar, justamente por causa do momento que a gente vive, de como a gente vive, né, de como as pessoas se portam na situação atual. Mas o que é mais interessante nessa discussão toda assim, que talvez a gente possa, né, dar como orientação para vocês, é sempre prestar atenção na cláusula do contrato, né? Fernanda, ainda bem que, assim, se vocês não contarem para ela, não vai me ouvir dizendo isso, mas TV é um pouco, se você vende a alma quando você vai trabalhar no jornal impresso, na TV você já vendeu até o ticket que você teria para o céu, né? Então, assim, no momento de fazer a assinatura do contrato, você tem que ler o que está colocado lá, né? E, em geral, todas as emissoras, todas elas têm essa preocupação com a imagem do repórter. Porque, obviamente, né, no mundo que a gente tem hoje, também, ele é de imagem criada por meio de rede social, por exemplo. E, claro, esses apresentadores não dependem da TV para ter uma boa inteiramente, né, para ter uma boa projeção junto aos públicos que eles mobilizam, né, por conta da TV. Alguém falou aqui da Silvier. A Silvier é praticamente uma influenciadora digital, né, aqui no nosso estado. O que ela colocar lá no perfil dela, né, para dizer para as pessoas, olha, comprem esse negócio porque é muito legal, pega muito bem, né, para o cara que vai ser patrocinado por ela lá, porque, bom, ela tem uma projeção muito grande, né, aí não vou entrar aqui nas razões de porquê, né, mas ela tem, o fato é que ela tem uma boa imagem junto aos públicos que ela conseguiu cativar, não é? E aí, justamente por conta disso, as emissoras tentam se proteger. Na prática, isso entra um pouco na nossa discussão aqui de assessoria, porque a organização, não é, de televisão, ela é uma empresa privada, né? Para além de fazer jornalismo, ela faz um monte de outras coisas, né? A TV Record não tem 24 horas de jornalismo, ela não é a Globo News, né? O nome da não é Record News, né? É Record. E na Record tem um monte de outras coisas para além de jornalismo. É uma empresa que trabalha no ramo de mídia televisiva. Das linhas de negócio dela é vender notícia por meio do jornal, né? Enquanto empresa, ela tem que pensar na imagem dela. Pensando na imagem dela, ela tem que instituir certas normas, né, colocar um manual para dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode na sua rede social, se você quiser trabalhar aqui, tá? Porque enquanto você estiver lá, mas é a minha rede pessoal, tudo bem, mas no contrato que você assinou está dizendo o que pode e o que não pode, não é? Às vezes o contrato ele vai ter termos que são muito genéricos. Então, por exemplo, às vezes pode ter algo lá, alguma linha, como no da Globo, por exemplo, né? Ele é público, tá? Tá aí, se vocês digitarem normas de conduta em redes sociais do Grupo Globo, alguma coisa assim, vocês vão achar. Inclusive, eu tenho muita certeza de já ter mostrado ele para vocês, e aqui em alguma disciplina, ou ter deixado um link em algum lugar. Lá, às vezes, vai ter termos genéricos, do tipo não se envolver em polêmicas relacionadas aos temas X e Y, certo? Às vezes, esse envolver em polêmicas, né, ele deixa aberta muitas interpretações. Envolver em polêmica é o quê? É eu postar um story que vai sumir daqui 24 horas, né? Por exemplo, não sei, apoiando alguma causa aí, ou envolver em polêmica é eu fazer um comentário, não é, isolado lá num post de outra pessoa, eu vou lá com o meu perfil de jornalista e comento. Então é complicado, e isso fica geralmente na base da livre interpretação do empregador, né?
que é ele que está definindo os termos, e você, enquanto contratado, está aceitando no momento que você assina, né? Mas diga aí, Eliel. Dá 2 exemplos. Um rapaz do Popular, ele é aparentemente bolsominion, e ele comentou numa matéria do G1, Globo lixo. E como o Popular, ele é do grupo Jame Câmara, o rapaz levou uma advertência. E, enfim, outra coisinha. A gente lá da TV fizeram uma reunião falando a respeito dos stories, essas coisas assim, sobre questão de aglomeração. Já vi muita gente levando advertência lá agora por estar em aglomeração, entendeu? E eu recomendado que não poste, não faça nada do tipo. A gente teve 3 reuniões só sobre isso. E as pessoas que postaram, enfim, levaram advertência. Então é muito interligado com isso. Igual você falou, é uma venda de imagem total. É quase vender uma alma, de fato. Porque a vigilância, ela é de tanto dos editores, enfim, e até mesmo do pessoal que cuida da parte de assessoria lá da TV lá também. Então tá todo mundo te vigiando. Até mesmo se você tiver colega de trabalho, o pessoal é bem capaz de te dedurar, então... Porque, assim, é aquele esquema, a gente comentou em produção multimídia, né? É quase que o panóptico, né? Você sabe que sempre tem alguém olhando, né? O que você está fazendo, né? E, bom, vai ter mesmo, porque esse de um vigia o outro é o que permite que a estrutura de controle funcione. Né? Porque todo mundo tem medo da punição, então você fica vigiando, ó, isso aí não pode, que é mais um reforço para você mesmo do que para o outro. Professor, né? Talvez a pessoa que você trabalha na empresa, na mesma empresa que você, esteja no mesmo lugar, né? E você não esteja nem vendo, dependendo da situação. Por exemplo, você tá num bar, assim, que tem muitas pessoas. Aí você tá numa mesa e tal, aí você tá meio alterado. Aí tem uma pessoa que trabalha com você, tá lá, tirando foto, te gravando, né? Mesmo que você não poste nada problema. Agora, nas mídias sim, sociais. Até isso... porque, por exemplo, caso você poste e depois de 1 minuto você retirar a publicação nos stories, alguém com certeza já tirou um print. Alguém printou, e é isso, né? Mas aqui tem uma coisa, tem um ressalvo, um destaque importante que a gente tem que fazer aqui. Tem uma postura aí de equilíbrio também. Não quer dizer que com você como jornalista, nossa, ai meu Deus, então agora tudo que eu fizesse será gravado, todo mundo está prestando atenção em mim, eu estou na frente do holofote. Isso gera, né, problemas, enfim, né, para você pessoalmente. Então eu acho que não é nesse extremo também. Mas também a gente tem que ter uma certa consciência, e isso antes, tá, de rede social, de ter essa exposição de imagem absurda que a gente tem atualmente, de que o jornalista é uma pessoa pública, né, tal como um político, tal como alguém que atua na área de gestão de alguma coisa. Um jornalista é uma pessoa pública desde sempre, certo? Então, é uma pessoa das quais as pessoas tradicionalmente se veem no direito, e aí eu não estou dizendo que ela é legítima, mas tradicionalmente elas se veem no direito de cobrar dele uma postura ilibada, exemplar e não sei o quê, porque é uma pessoa que, bom, está a serviço da democracia, né? Está trabalhando e recebendo dinheiro por mês para alguém que está pagando ele para desempenhar esse papel, mas um papel que não é de suporte ao veículo, né? Tanto que se ele for demitido, ele vai para outro lugar e vai fazer a mesma coisa, que é fazer o quê? Um suporte de papel à democracia. Então, o trabalho do jornalista, no fim das contas, né, como eu já tentei dizer para você em algum momento aqui, ele é o de um prestador de serviço público. Né? É isso que ele está fazendo. Então, ele é uma pessoa pública, né, nesse sentido. Então, tem um ponto de equilíbrio aí, né, que é a gente conseguir dizer, olha, talvez a sua responsabilidade, né, com normas, com leis, com respeito, inclusive, aos contratos, né, normas, leis internas, coisas pequenas, seja ainda maior, né, dentro dessa profissão. Então, assim, eu acho que tem que fazer essa ressalva também, né? Mas, de todo caso, né, eu acho que sempre que isso aparece é interessante para a gente discutir essas coisas, né? Nem precisa ser figura pública. Hoje em dia as empresas analisam muitos perfis dos candidatos, sim, porque isso influencia a imagem da empresa, com certeza, né? Não tem mais o privado que associa na internet, não. Né? Essa foi, inclusive, uma discussão que a gente fez, né? Onde é que está a fronteira aí, né? Do que é privado ou público em rede social, né? Antes de ser seu, ele é, para sempre, um espaço da rede no qual você está entrando, né? E na qual, supostamente, você não paga nada em retorno, mas você está dando ali, né?
o acompanhamento da sua atividade, enfim. Então, para entrar num assunto que não é tão distante assim do que a gente está falando aqui, a gente está falando de imagem, né, gerenciamento de imagem, aqui especificamente de algumas organizações e alguns episódios que a gente teve de crises de imagem, né? Eu selecionei 3, tá, para a gente olhar para eles aqui um pouco mais calmamente, que são os celulares explosivos da Samsung, né, que durante algum tempo fabricou verdadeiras granadas, né, segundo os memes aí que começaram a aparecer. Lembram disso, gente? 2016, 2017, os celulares da Samsung que explodiam. Acho que todo mundo deve ter, né, na memória algum relato disso. Pois é, e o fato de ter ficado alguma memória sobre isso diz muito, né? Porque quer dizer, por mais que a Samsung tenha feito, na avaliação de muita gente, um bom trabalho de recuperação da própria imagem, isso ficou, né? As pessoas lembram, porque foi algo muito pontual, assim, muito marcante. E essa marcação é uma das coisas que vão decantar no potinho de formatação da reputação, né? É uma coisa que você vai jogando ali dentro e em algum momento, né, o que decanta, o que fica aqui no final é a reputação da empresa, né? E no meio dessa reputação tem essa memória aí, né? Sempre que você falar os celulares da Samsung são os melhores que existem, alguém vai lembrar, opa, mas lá atrás, e aqueles celulares que explodiam, né? A LG não fabricava celular que explodiu, a Apple também não, né? A Motorola, enfim, né? Se eu pensar em outras marcas, os concorrentes. Então, são coisas que vão vir à mente sempre, né? E aí, só para lembrar vocês e também para guiar um pouco, né, como é que a gente vai ler aqui cada um dos casos, um roteiro rápido aqui, super resumido, sintético, de uma gestão de crise com base nas coisas que a gente viu, né, nas aulas passadas. Então, acho que a primeira coisa é sempre, né, identificar o caso. Se a crise que você está enxergando aí, se ela é realmente uma crise, né, é algo repentino, que não era esperado, que não era possível de ser antecipado, que acontece de repente e que para o qual você não tem uma resposta imediata, segundo os procedimentos de rotina, né? Você não vai conseguir resolver uma crise apenas com procedimentos de rotina. Depois de identificado, né, e você saber que é uma crise, né, pensar aí naquilo que a gente comentou durante as aulas, que é tomar uma ação proativa. Está em crise, identificou um episódio, né, problemático e tal, no mesmo momento emitir uma nota, uma ação de esclarecimento, alguma coisa para deixar bastante claro, né, que a empresa está tomando a frente ali do que vai ser dito sobre aquela organização a partir daquele momento de crise, né? Como a gente viu a Vale fazer, por exemplo, né, durante o desastre lá de Mariana, né, do rompimento da barragem. A Vale, inclusive, o nome dela nem era citado diretamente, né, porque a empresa responsável era outra, era a operadora brasileira dela aqui, né, a Samarco, né? Mas a Vale era uma das acionistas. E justamente por isso, no mesmo momento, né, coisa de um dia depois, mandaram uma nota lá falando que a Vale se responsabiliza, ela assume, não assume a autoria, né, do rompimento, mas ela assume que está tratando com as autoridades, fazendo as investigações, etc, etc. Depois a gente precisa deliberar com um comitê de crise, né? Se ele já não existir, a gente precisa instituir um comitê de crise. Esse comitê tem que ser formado aí por pessoas de uma formação interdisciplinar, né? Não dá para ser só alguém da área de comunicação. Tem que ter a chefia junto e minimamente algum aconselhamento jurídico, porque hoje tudo judicializa, né? Você fez um comentário no Instagram, pronto, acabou. Você está passível aí de ser processado por conta das coisas que você falou, né? E com a promulgação de leis, né, que tentam proteger dados, né, dos cidadãos, mais ainda do que a legislação que a gente já tinha antes, a exemplo da LGPD, a gente tem isso muito mais potencializado, né? E aí, eu acho que eu vou colocar uma coisa, esqueci disso, eu lembrei de falar violações LGPD, ANPPD. Já viram isso aqui? Isso aqui é sensacional para a gente ver a força que a LGPD tem e do quanto as pessoas estão levando a coisa meio na base da brincadeira ainda, né?
Isso aqui é um site da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Então, são as pessoas que nas organizações são as responsáveis por observar como é que estão sendo tratados os dados das pessoas, certo? Então, nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui já no chat do Skype, mas eu vou colocar ele lá no site também, botar aqui. Ele coloca, olha só, várias das ações judiciais que as pessoas estão entrando, né, na justiça para conseguir identificar violações da LGPD. E aí vejam o valor das ações, né? Ó, data 12 de maio, recente agora, alguém entrou com a ação no TJ de São Paulo, né, já julgada em primeira instância, com a penalidade que tem uma multa de nada menos de R$100 mil de indenização por danos morais coletivos. O segmento é o metrô, né, a lei, a base é a LGPD, com base no artigo 6º. Deixa eu só ver o que está acontecendo com a tela aqui, né? Que no caso, qual foi o problema? A organização de metrô de São Paulo estava fazendo coleta e armazenamento de dados sensíveis, biométricos, como câmera de monitoramento. Está todo mundo falando em cidade inteligente, porque a gente tem câmera para identificar as pessoas, o quê? Ok, tá, mas alguém pediu minha autorização para filmar meu rosto? Para me identificar com base no meu rosto? Eu dei autorização para a prefeitura fazer isso? Para a rede de metrô fazer isso? Não. Aí um monte de gente entrou com a ação, né, e já ganharam em primeira instância aí por R$100 mil, né, para ter colocado lá. E outra coisa que é interessante aqui, já que a gente está falando disso, olha só, ó, indenização por danos morais, fonte imprensa. Matéria jornalística que divulgou extrato bancário e contra-cheques de titular de dado, considerando informações excessivas e desnecessárias à matéria. Quem que vai julgar se o jornalista colocou informações que ele não precisava? Outro jornalista? Não, o juiz. Né? No base do entendimento dele lá, do TJ do Distrito Federal, ele acha que foi demais e determinou que o jornalista pagasse nada menos que R$10 mil por indenização de danos morais. Então isso é muito sério, não é? A gente precisa reconhecer isso daqui, eu acho que isso é fundamental, né, para a gente prestar atenção nessas coisas. E as organizações, né, já que a gente está falando aqui de comunicação organizacional, precisam pensar nisso também, né, já que isso pode, evidentemente, né, vai gerar, muito provavelmente aqui para essa companhia, algum tipo de crise, né? Se não de comunicação, talvez ela consiga manter isso discretamente, minimamente de financeiro. Então, depois de montar um comitê de crise, você tem que consultar, né, política e manuais de comunicação, analisar a situação, às vezes de uma maneira expressa, né, sem muito método, assim, só bater o olho e falar, nossa, o que as pessoas estão falando? Nossa, o que a imprensa está falando? Ou então usar ferramentas, né, como aquelas que a gente viu em sala, um relatório de mídia, um clipping, fazer um recolhimento aí do que está sendo dito, ou proceder a uma análise um pouco mais profunda, né, se for uma crise estendida no tempo. Uma análise SWOT, matriz Guth, né, para aí sim definir a linha da narrativa. Então, a gente entrou em crise, os celulares da Samsung estão explodindo. Né? Qual narrativa que a gente vai adotar? Não, a gente vai falar que a gente não sabe o que é. Né? Então, isso tem que ser combinado com esse comitê de crise, e isso tem que ser repassado para o porta-voz e para os públicos internos e os intermediários da empresa. Porque se a Samsung combina isso, né, a assessoria de comunicação combina ali, não, o que a gente vai falar? Ah, não, todos os releases, as notas, as coisas que a gente for produzir, a gente vai falar que a gente não sabe o que está acontecendo ainda. Né? Essa vai ser a narrativa que a gente vai construir. A gente vai falar que não sabe o que está acontecendo, que a gente ainda está investigando as razões das explosões, que a gente não tem responsabilidade nisso, que talvez seja uma montadora, mas a gente ainda está investigando. Não é a Samsung, tá? Essa vai ser a nossa narrativa. E aí, quando o presidente vai dar uma entrevista, ele fala assim, não, a gente admite, realmente, está tendo as explosões de celulares e tal, a gente, né, precisa fazer alguma coisa sobre isso. O que é isso? Bagunça, né? Aí você não uniformizou o discurso. E nisso, a imprensa, que são vocês também, né, se estiverem do outro lado,
vê uma fragilidade muito grande, porque o presidente está falando uma coisa, a assessoria está falando outra, e quando eu ligo lá para a pessoa que está lá na ponta do processo, né, um empregado que trabalha na fábrica da Samsung, uma montadora contratada por ela, ele fala uma terceira coisa, então tem algo errado aí. Aí os jornalistas vão investigar mais, eles vão cobrir mais, e a crise vai tomar uma proporção ainda maior, né? Então, a ideia é sempre que a gente tente instituir e orientar o porta-voz, né, a pessoa que vai falar pela organização, seja assessoria ou não, mas também os outros públicos da empresa, quem trabalha lá dentro, passar uma diretiva, né, um e-mail, um ofício, alguma coisa dizendo, olha, né, a Samsung está passando por isso agora, e se vocês forem consultados, né, inclusive é importante que vocês espalhem a notícia, né, na própria rede de vocês, né, assim, pessoal, de que a gente está investigando, a gente ainda não sabe o que é, a gente ainda não sabe o que dizer, etc. Né? Então, essa uniformização é importante no enfrentamento de uma crise, né? Depois de você realizar as ações, definindo aí uma prioridade, né, o que tem que ser tratado primeiro? Não, primeiro a gente vai dar uma resposta para a pessoa lá que teve que o celular que explodiu na mão dela. Explodiu na mão dela, ela estava no avião, o celular explodiu. Ela teve queimadura de 3º grau. Então, primeiro tem que ser para a família dessa pessoa. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente aqui, comitê de crise, onde estão a assessoria e o pessoal do financeiro e também do administrativo, a gente vai combinar o quê com essas 3 equipes? Alguém aí, a gente vai montar aqui algum tipo de ação reparadora, né? O pessoal do jurídico vai ajudar também, indenizatória para essa pessoa cujo celular explodiu na mão dela. Né? Porque, bom, ela é a primeira afetada, né? Antes de ser a gente, antes de ser outras pessoas que potencialmente, cujos celulares potencialmente podem explodir, a dessa aqui já explodiu. Então eu tenho que tratar de alguma forma, né? Tem que dar uma indenização, mandar algum comunicado, pensar no que é que a gente pode ajudar enquanto empresa, enquanto alguém que é, mesmo que indiretamente, responsável por isso. Né? Então essa é a primeira ação em termos de prioridade, a principal. Depois eu vou dar atenção para outras coisas, né? Os jornalistas ligando, pedindo entrevista e tudo mais. O ideal é que eu consiga fazer o máximo de coisas quanto possível. Como a gente disse, é importante ter uma atuação ativa durante uma crise. Não dá para ficar esperando, investigando demais. Não é? Você precisa fazer a investigação, alinhar e tudo mais, mas inicialmente a primeira coisa é dar alguma resposta rápida. Sempre. Né? E geralmente acompanhar isso com alguma investigação para apurar melhor o problema e tudo mais. No final, é interessante que você faça uma avaliação, né, para realizar um novo planejamento. E aí, indo para os casos, a gente vê que a Samsung, embora tenha tratado isso de uma maneira inteligente, né, assim, ela conseguiu sair bem da crise, né, até porque naquele momento, né, 2016, 2017, a Samsung era uma das líderes, né, do mercado de venda de celulares, inclusive estava ali no top 3, né, variando entre primeiro até terceiro lugar sempre, no volume de vendas, né, em níveis mundiais. Como ela estava numa posição muito boa, a marca tinha, né, um potencial, uma imagem positiva junto à opinião pública muito boa, ela podia se dar ao luxo de ser firme nas posições e dizer, por exemplo, que não tinha nada de errado com a bateria do celular que explodia, certo? O problema é que um pouco mais à frente, a Samsung vai dizer que a culpa das explosões era da bateria. Então, quer dizer, esse vai e volta, ele é visto como uma fragilidade. Bom, na verdade, o pessoal lá na empresa não sabe o que está acontecendo. Eles estão falando aqui qualquer coisa, né, tentando seguir esse roteiro, ó, eles estão emitindo uma nota, falando, tentando esclarecer, mas não fizeram, né, essa segunda parte, que é fazer uma investigação de fato, saber o que está acontecendo, né, como que isso pode se desenvolver de uma maneira melhor. Então, isso talvez tenha faltado num primeiro momento. Então, você tem, né, um espaço aí de dias, né? Olha, essa matéria é de 21 de novembro de 2016, e essa daqui, quando ela diz que a culpa é das baterias, é de janeiro de 2017. Isso é 2 meses depois, né? Então, num prazo muito curto, ela mudou o discurso, né? Talvez porque tenha visto que esse daqui não estava funcionando.
O relato do caso no total, né? Aí a gente vai acompanhando as matérias que vão saindo. Aqui peguei de propósito todas do Tecmundo, para ver que num único veículo você consegue ver uma crônica, né, de acompanhamento aí do caso da Samsung. E aqui é muito interessante que o Tecmundo tenha reportado isso, mas que isso não tenha aparecido tanto assim, ou pelo menos com esse número maior de matérias, em outros sites, por exemplo, como talvez o G1. Por quê? O Tecmundo é um veículo especialista, né? Ele está falando de tecnologia. Então, obviamente, ele vai cobrir mais assuntos dentro dessa editoria. Então, quando tem uma crise como essa, as pessoas, né, que acompanham o site e que são um público de muita atenção para a Samsung, né, já que, bom, né, gente que gosta de tecnologia geralmente gosta de acompanhar os dados de mercado do celular, por exemplo, isso é de muito impacto, né? Então, o fato do Tecmundo cobrir, né, e a gente ter um registro aqui, na verdade, de uma mudança de postura num curto espaço de tempo, demonstra, e pelo menos inicialmente, algum tipo de desalinhamento, não é, da narrativa dentro da empresa. Ou então que ela tenha visto, né, que durante um mês ali insistindo, né, de que não tinha nada errado com o telefone, de que eles estavam contratando uma perícia, etc e tal, viram que isso não estava funcionando e mudaram a estratégia. Falaram, não, agora a gente tem que admitir, já deu tempo, né? A coisa ainda está em evidência, os sites ainda estão cobrindo, né, a crise, então não dá para abafar, né, não dá para fingir que não tem nada acontecendo. A gente precisa mudar o discurso, por exemplo. E aí, o Tecmundo continua a cobrir. Então, o Galaxy Note, né, que era o celular que estava explodindo, recondicionado, então, com a mudança ali na bateria, ganhou a aprovação do órgão norte-americano. A Samsung, né, e isso aqui é que entra, né, o papel da assessoria, fazia questão de mostrar como é que ela estava garantindo a segurança dessas baterias. E aí, como é que, ó, o vídeo aqui, ó, tá no privado. Por quê? Ela colocou uma ação promocional, né? Inclusive procurei depois, não consegui achar. O da Coca-Cola, sim, vou mostrar para vocês. Por quê? Esse vídeo era para tentar fazer uma reparação de danos, né? Então ela estava endereçando muito diretamente esse caso. E os comentários do vídeo, mesmo que no vídeo ela não dissesse diretamente, olha, não tem como o celular explodir, o vídeo era simplesmente uma demonstração de imagens das fábricas, as pessoas mexendo no celular, técnicos fazendo a verificação dos parâmetros de funcionamento dos dispositivos, simplesmente mostrando operações rotineiras. Para dizer o quê? Tá tudo bem, tá tudo sob controle, essa é uma empresa gigantesca, muito arrumadinha e não sei o quê. Depois, colocaram o vídeo como privado. Então, não retiraram ele do ar, não é? Porque se isso acontece, às vezes o site que colocou ele como incorporado aqui como Tecmundo recebe alguma notificação. Aí o que eles vão fazer? Publicar uma matéria. Samsung retira vídeo do ar sobre celulares explosivos. Aí a crise volta. Ela já estava resolvida, mas ela volta. O que eles fizeram? Esperaram o negócio baixar, publicaram um vídeo para tentar fazer um controle, né, de danos à imagem, esperaram as coisas se acalmarem, aí depois foram lá e mudaram o vídeo para privado. Porque você não retirou o vídeo do ar, mas ele também não fica ali, ele não vai, por exemplo, ser recomendado pelo algoritmo do YouTube para que gente que nem sabia do caso tome conhecimento dele, certo? Então, se alguém chegar a saber disso depois, né? Não fiquei sabendo, né? Eu estou falando do caso aqui, vocês, por exemplo. Não fiquei sabendo, né? Não é pela Samsung que você vai saber. Então, ela não vai aumentar a audiência da crise, né? Os jornais, ok, né? Eles estão fazendo o papel deles aí. Mas eu, assessoria, o que eu faço? Vou lá no vídeo e marco ele como privado. Porque aí ele desaparece, pelo menos, das linhas de recomendação, né? Isso em termos técnicos, práticos, né, é uma solução interessante? Bom, sim, como a gente está vendo aqui, funciona, né? Inclusive, se eu não souber do caso, né, como acabei de dar o exemplo aqui, cheguei nessa matéria, não, mas teve uma vez que ela garantiu, né, vou comprar um celular novo, aí eu caio nessa matéria aqui.
de que o celular estava explodindo e tal, e não sei o quê. Aí depois eu venho aqui ver o vídeo, o que a Samsung está falando, e, bom, tá no privado. Ah, não, deve ser porque já está resolvido, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo e tal. Então, eu não aumento ou fico reavivando a crise. Eu tento dar uma enterrada nela. Só que aí tem um conflito um pouco ético, né? Que é o caso de você, quando em momento de crise, e eles fizeram isso, você tem que ser o mais transparente quanto possível. Foi o que fizeram no momento da crise. Mas isso também deve perdurar para depois dela. Como a gente viu na aula passada, a Samarco, por exemplo, criou uma sessão inteira no site deles para falar do desastre do rompimento da barragem. Até hoje o negócio está lá, vai ficar lá pela eternidade, falando sobre as ações de reparação, o que eles fizeram para indenizar as famílias, como que eles colocaram as coisas, como que eles acompanharam as investigações, o que eles estão fazendo. Ainda está sendo atualizada a página. Então isso é prestação de contas, né? Isso é demonstração de transparência. E isso, obviamente, gera uma imagem positiva. Isso daqui, nem tanto, né? Eu, consumidor, por exemplo, posso ir por esse lado, né? Achar, não, né, já está tudo resolvido, ou então ver isso daqui como algo suspeito, né? Olha, a Samsung está mostrando, mas não está mais. Uai, então o celular continua explodindo? Certo? É uma pergunta que eu posso me fazer. Então, sempre que você tenta esconder alguma coisa enquanto assessor de comunicação, o tiro acaba saindo pela culatra. O ideal é sempre, sempre pensar na maneira mais transparente possível de esclarecer as coisas para as pessoas, certo? Sempre. Isso é uma diretiva, né, que tem consequências, estou tentando mostrar aqui para vocês, muito práticas, não é? E a gente vai ver isso no caso do Coca-Cola também. Só uma curiosidade, já existe seguro para resguardar as empresas em caso de processo, seguro cibernético? Sim, sim. Informação que o Otacílio deu aqui, né? Aí o que é legal é que depois, à medida que você vai, né, acompanhando o caso, você vai vendo, só colocar aqui traduzido para a gente ver melhor. Nessa matéria aqui do Business Insider, por exemplo, eles estão falando, né, fazendo aqui uma crônica todinha do caso, então o celular ficava assim, né, gente, coisa muito bonita, né, de se ver, explodia mesmo, né, pegava fogo, assim, tanto que o pessoal, né, começou a fazer memes do celular como uma espécie de granada, né, enfim, né, a coisa virou, é o que eles estão dizendo aqui, né, de um meme cultural a um garoto de volta, como a Samsung superou o fiasco do Galaxy Note. E o mais interessante que eu queria mostrar para vocês é o que é que esse cara, ó, vice-presidente de comunicações integradas de marketing da Samsung Mobile Communication. Olha o tamanho do nome do cargo do cara, né? Tudo isso para dizer que um dos encarregados de marketing lá dizia o quê? Nós nos tornamos um meme cultural, um anúncio diário em todos os voos. Quer dizer, a coisa explodiu no avião. Aí as próprias operadoras de aviação começaram a ter medo de que isso impactasse a imagem delas, né? E como eles não sabiam qual era o problema, eles também ficaram preocupados assim, será que é alguma especificação da nave? Será que é alguma atitude que o avião voa que desencadeia o problema no celular? Então eu vou me proteger, vou fazer o quê? Vou fazer um anúncio aqui, que se você tiver com um aparelho como esse a bordo, ou você desce, ou você dá aqui para a tripulação para a gente acondicionar ele numa embalagem segura, alguma coisa nesse sentido, porque eu não posso arriscar, né, por conta de um problema de outra empresa, colocar a minha, que é uma empresa de aviação, no risco, né, colocar algo como um problema. Pelo contrário, vou tentar crescer em cima disso, né? Como está tendo esse problema aí, nossa, a Azul ela é tão atenciosa, ela criou uma embalagem só para os coitados que compraram um celular desse, para que eles não sejam acometidos, né, pelo risco, enfim, de ter o negócio explodido na cara deles, ou na mão, enfim, quando estiver usando o negócio, não é? Mais à frente ele diz, houve onda após onda de comentários negativos, não apenas da imprensa, mas também dos consumidores. Mas um ano depois, né, a gente vê um resultado muito positivo. Eles registraram aí um aumento de 9% na valorização da marca. Aqui valorização monetária mesmo, tá? No nível das ações da empresa. E os lucros, né, da companhia naquele ano, né, pós o início lá dos estouros, das explosões de celulares,
aumentaram, né, em 2017. E, bom, obviamente que eles aceleraram um pouquinho o lançamento do próximo, né, para, bom, não ter muito problema envolvendo nisso daí. Mas o que eles fizeram, e que é o fundamental aqui, que eu queria destacar com vocês, eles abraçaram a responsabilidade pelo problema, então assumiram a culpa, né? Num primeiro momento tentaram negar, como eu mostrei para vocês, não tem nada a ver com a bateria do celular, porque muita gente estava relatando isso. Não, ela esquenta demais, aí ela explode, pega fogo e explode. Aí a Samsung, não, mas não tem nada a ver, os nossos celulares são fantásticos e tal, mas depois, né, tiveram que abraçar a responsabilidade. O que ele vai dizer aqui, sabíamos que não poderíamos nos dar ao luxo de uma posição fetal e apenas ficar ali, ou seja, recolher, né, esperar todo mundo falar mal, aí eu fico esperando a coisa baixar e pronto, né, aí a coisa vai passar sozinha. Não dá. Então a primeira coisa que fizemos para consertar as coisas foi assumir a responsabilidade. É o gerente de marketing da Samsung falando. Para a Samsung, não era apenas a coisa certa a fazer, era a única coisa a fazer. Aí aqui já é um discurso publicitário, né? O cara está capitalizando em cima da crise, né? Vejam como é interessante, né? Está tentando, enfim. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Depois tentaram dar o máximo de publicidade para cada passo que eles tinham com a investigação. Então, toda vez, né, que eles iam fazer esse processo, ó, a empresa passou a uma ação decisiva e significativa. Dá uma aumentada aqui para ficar legal para todo mundo ver. Cadê? Aqui. Testando 700 pesquisadores, tá? Testando, no caso, a tradução ficou ruim. Ela contratou 700 pesquisadores e engenheiros para fazer os testes, enfim, verificar qual era o problema. 200 mil telefones, né? Fez um recall. E mais de 30 mil baterias em todas as condições extremas possíveis. Então, pegaram esses aparelhos e essas baterias e fizeram vários testes seriados, né? E pela primeira vez na história da empresa da Samsung, ela abriu para que outros auditores terceirizados, ou seja, contratados por outras empresas ou por autoridades locais, né, dos países onde aconteceu o problema, pudessem fazer suas investigações. Então, de novo, isso demonstra responsabilidade, transparência, cuidado com o seu público, né? Antes de tratar do seu produto, do serviço que você está oferecendo, com o público, né? E cada uma dessas coisas eram maciçamente divulgadas, né, publicizadas pela organização, para tentar dizer, olha, a gente está tentando mostrar, né? Não apenas dizer, mas mostrar o que estava sendo feito, né? Um pouco a diretiva aí do jornalismo. E aí, ó, quando a Samsung finalmente descobriu o que exatamente deu errado, ela comunicou isso ao público, né? Em janeiro, ela anunciou um programa de garantia de qualidade e outros recursos de segurança, incluindo a verificação de segurança da bateria de 8 pontos, lançando-os no dia seguinte. Com base nisso, né, um pouco que eu estava dizendo aqui, capitalizar em cima da crise, eles fizeram o quê? Pegaram um momento, né, que eles começaram a ganhar por conta, né, dessa repercussão positiva do gerenciamento que eles fizeram da imagem. As pessoas começaram a falar, nossa, né, a Samsung é uma empresa responsável, ela ressarciu as pessoas que foram afetadas pelo problema, ela tentou dar aparelhos novos, ela deu um crédito, ela deu algum tipo de indenização, ela está fazendo uma investigação extensa, ela se abriu para quem quisesse fazer investigações dentro das fábricas ou dos processos de fabricação. Então, tudo isso era publicizado, né? E a imprensa mordia a isca, né? Toda vez que a Samsung mandava alguma coisa. Mas é um pouco de maldade falar assim também, porque, bom, como jornal você tem que cobrir mesmo, né? Aí aquele problema lá das explosões, né? E aí, você está fazendo o quê? A Samsung dizia e os jornais cobriam. E aí, isso começou a repercutir muito positivamente, mas dentro da empresa também, eles começaram a tentar transformar isso numa campanha positiva. E foi aí que eles começaram a criar a próxima campanha, né, de publicitária mesmo da Samsung, com base na superação dessa crise, que é a tentativa de inovar, sempre produzindo novo, enfim, era esse o discurso, era essa a narrativa, né? E a ideia era, se teve um problema com o celular anterior, a gente faz outro,
né, que não tem mais o problema, porque a gente é uma empresa que inventa coisas, né? A gente produz coisas novas. Então, se tem um celular dando problema, a gente simplesmente encerra a linha dele, lança um novo, né, que está totalmente revisado, com parametrização de segurança e tudo mais, e pronto, acabou o problema, porque a gente é uma empresa que tem no valor da sua marca essa característica da inovação, da inventividade atrelada a ela, certo? E foram aí, né, que eles montaram uma campanha publicitária baseada nisso, tá? Não vou passar aqui, tá, o vídeo, mas ele é bem conceitual, assim, para tentar mostrar isso mesmo, que é fazer o que você quiser, né? Faça o que você puder, na verdade, né? Faça o que você não pode. Então, quer dizer, para superar obstáculos, superar desafios, para mostrar que é uma empresa corajosa, né? Então, esse discurso firme, ele só poderia ter surgido de uma boa atuação durante a crise, e foi isso que a gente viu pelo lado da Samsung, certo? Então, é um pouco, né, o que a gente conseguiu acompanhar aqui. Mas aí, tem o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, né? Duas coisas, que é o desfecho que ela deu, não é, para a situação, fim da história, a Samsung vai desativar todos os Note 7 que restam em breve. E para as pessoas que não participaram do recall, né, ela pediu de volta todos os aparelhos das pessoas que tinham comprado, né, para dar uma indenização, enfim, para que as pessoas pudessem comprar um novo aparelho. E para além disso, né, outras empresas, no caso Verizon, né, uma das maiores dos Estados Unidos, é uma operadora de telecomunicações lá. Como se fosse um pouco, ó, tem um cachorrinho latindo aí, como se fosse um pouco a Vivo ou a TIM, é uma operadora de telecom, certo? Lá nos Estados Unidos. A Verizon começou a bloquear ligações, certo? Que viessem do Galaxy Note 7. É isso que a gente estava falando antes com as companhias de aviação. A Verizon, ela tentou capitalizar em cima da crise de outra organização, né? Falando, nossa, a Verizon ela é tão responsável que se ela identificar, né, e aí vejam quantos dados as operadoras têm da gente, né, que elas conseguem ver até o dispositivo que você estava usando. Isso em 2017, tá? 4, 5 anos atrás. Se ela identificasse que era um Note 7, o que é que ela fazia? Desativava a sua habilidade de fazer ligação. É a empresa tentando assumir a responsabilidade pela sua segurança com base numa crise pela qual outra empresa está passando. Percebem? Então, quer dizer, é capitalizar, tentar construir uma imagem positiva em cima da crise de outra organização. Sensacional isso, né? Mas é claro que é um movimento que você tem que tomar muito cuidado, né? Aqui ela não endereça a Verizon, né? Ela não chega a dizer, olha, perdão, a Samsung. Ela não chega a dizer, a Samsung é uma empresa lixo porque ela deixou os celulares. Não. Como os celulares da Samsung estão explodindo e tudo mais e apresentam riscos de segurança, se você tiver um aparelho como esse, a gente vai desativar a possibilidade de você fazer ligação ou contratar planos com a gente, enfim, certo? Então, essa é uma tentativa, né, de capitalizar positivamente em cima da crise de outra organização. E aí, claro, né, talvez a gente fique nesse exemplo aqui, tem aí o caso emblemático do rato dentro da garrafa da Coca-Cola, né? Esse, eu acho que vocês falaram, né, uns 2 ou 3 alunos comentaram, não sei se na aula passada ou na anterior, né, que gerou uma crise, né, alguns autores vão colocar isso como uma crise de imagem, outros vão relativizar e dizer que para uma empresa do tamanho da Coca-Cola, né, e analisando muito concretamente a repercussão que esse caso teve em outros lugares, né, o sujeito que disse ter achado um rato dentro da Coca-Cola é brasileiro. A repercussão dessa história em outros países, nos quais, inclusive, a Coca-Cola tem operações até maiores do que no nosso país, foi muito pequena, segundo a avaliação de alguns pesquisadores. Outros acham que foi uma crise, sim, porque ela chegou a ser citada em outros lugares fora do Brasil, por exemplo,
né? E no Brasil, algumas pessoas levaram o alerta a sério. E como que ele apareceu, né? Ele surgiu das publicações desse cara, Wilson Batista de Rezende, no Facebook, certo? E, inclusive, se você entra aqui no perfil dele, as publicações que tem aqui mais recentes são da época do escândalo, certo? De 27 de dezembro de 2013. E ele ainda está comentando o caso em todas as publicações aqui, ó, se vocês forem acompanhando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa última aqui, de 27 de dezembro de 2013, o que ele está falando, né? Me acompanha a partir da segunda mês de janeiro, farei novas revelações para amenizar a incoerência do Poder Judiciário em relação a mim, onde o mesmo aceita suposições para beneficiar a Coca-Cola e rejeita provas e laudos judiciais que comprovam que as garrafas estavam lacradas e com resto de rato, onde a fabricante Coca-Cola coagiu os peritos oficiais a fazerem uma perícia em uma fábrica diferente daquela que vazou as garrafas contaminadas. É uma pessoa que, segundo ele alega, ele ingeriu, né, parte da Coca-Cola, né, onde tinha lá pedaços do rato, segundo ele, e aí ele teria adquirido, sentiu tudo queimar assim na boca, no estômago, enfim, aí cuspiu o negócio, mas ficou com sequelas, segundo ele, né, que são neurológicas, enfim, né, até chegaram a dar para ele problemas de locomoção. Então, se você vai nas fotos, né, do sujeito, ele usa um monte de aparelhos, né, colete, muletas, enfim, para se locomover. O problema é que, primeiro, né, como que a Coca-Cola reagiu a isso? Imediatamente, o que ela fez foi divulgar no mesmo momento um comunicado em resposta, não é, ao sujeito que teria encontrado um rato dentro da lata. O que ela falou, né? E aqui o relato dele: ingeri meio gole de uma das garrafas, foi quando cuspi, desesperado, com ardência e não sei o quê. E aí o que eles responderam? A Coca, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Opa, deu uma cortada. Todos os nossos produtos são seguros e os ingredientes utilizados são aprovados pelos órgãos regulatórios, em um histórico de 127 anos de compromisso e respeito com os consumidores. Isso aqui pesa muito, né? O fato de você ter, né, uma história, né, de reputação que está sedimentada aí como algo entre neutro ou positivo, indo mais para positivo, tanto que, bom, o negócio continua vendendo e bastante, isso pesa muito, né, na construção da imagem que as pessoas vão ter com base no comunicado que foi emitido aqui. Aí eles vão tentar ser o mais objetivos, o mais claros e transparentes quanto possível. Os nossos processos de fabricação e rígidos protocolos de controle de qualidade e higiene tornam impossível que um roedor entre em uma garrafa em nossas instalações fabris. Lamentamos o estado de saúde do consumidor, porque, enfim, né, segundo as fotos, ele teve sequelas que ele atribui à bebida, né, que ele ingeriu com o rato. Mas reiteramos que o fato alegado não tem fundamento e é totalmente equivocada a associação entre o consumo do produto e o seu estado de saúde. Essa nota foi enviada imediatamente para os jornais, então no momento em que o cara fez as publicações, né, em 2013, e também foi publicada como um comunicado oficial nas redes da empresa, então no Facebook, enfim, todo lugar onde ela tinha rede, ela publicou alguma coisa. Para além disso, a Coca, aqui a gente está olhando para as ações da organização, tá? Para além disso, a Coca também publicou um vídeo, e aí vejam como o título é extremamente inteligente, não é? Conheça a verdade sobre a Coca-Cola. Por que esse título é sensacional? Porque é justamente o tipo de coisa que o Wilson colocaria num título de vídeo dele no YouTube. Então, o título do vídeo já é pensado para viralizar. Ele já é pensado para que as pessoas possam, né, encontrar nele as respostas ocultas, né, sobre
o ingrediente secreto, enfim, né, alguma coisa misteriosa envolvendo a empresa. Veja que parece muito título de vídeo de teoria da conspiração, né? Conheça a verdade sobre a Terra redonda, né? Tipo assim, os terraplanistas, né? Então, é uma ideia muito interessante. Foi muito inteligente essa jogada aqui. Porque aí você atrai as pessoas, você atrai justamente o público que tem dúvidas sobre a qualidade ou não do produto que a Coca-Cola está colocando para vender, certo? Então o título do vídeo é muito inteligente, mas aqui tem algo interessante. Eu não sei se está nessa matéria aqui que eu selecionei para vocês. Infelizmente, o que aconteceu no final foi que uma perícia contratada pelo Ministério Público, né, então não foi a Coca que contratou nem nada disso, foram até a fábrica onde foi invasado, né, o material que supostamente tinha o rato, e, bom, disseram que o rato encontrado na garrafa da Coca, ele, na verdade, nunca havia existido. O que eles disseram que pode ter acontecido, né, seria, aqui mais abaixo, eles vão dizer, nossa senhora, quantos pop-ups, hein? Ó, LGPD, ó, controle sua privacidade, aceito, bota tudo aí. Dá aqui um mais. Além da inexistência de prova segura de ter o produto fabricado pela ré, a Coca, e dos fortes indícios de fraude, né, no caso do sujeito que fez a reclamação, não se pode deixar de considerar que o autor não ingeriu a bebida condicionada nas garrafas. Para os especialistas, outra coisa que eles vão colocar é que o sujeito, o relojoeiro, né, o Wilson, ele é portador de transtornos de personalidade e comportamento devido a alguma doença, lesão ou disfunção. A sentença diz que os problemas psiquiátricos dele, do Wilson Rezende, puderam ser notados no seu depoimento pessoal, quando ele dizia, por exemplo, que ele se passou a dedicar-se a prender gerentes do Carrefour, né, pela venda de produtos defeituosos. Essa foi uma decisão tomada em primeira instância, ele provavelmente entrou com recurso, mas a coisa parou por aí mesmo. E eles colocaram, olha, mais aqui embaixo, os peritos do Instituto de Criminalística concluíram que o processo normal de enchimento nas unidades, né, de onde o refrigerante que o cara consumiu vieram, considerando as condições físicas de higiene, além das boas práticas de manufatura, não é possível o aparecimento de um corpo estranho do tipo observado na garrafa, né? O que eles explicaram é que existe a possibilidade de que a tampa original tenha sido removida com adulteração do conteúdo, ou seja, botaram o rato entrou, enfim, e a garrafa novamente foi fechada com uma tampa nova, retirada do processo de fabricação ou de outra garrafa, sem romper o lacre. Foi isso que eles conseguiram dar uma explicação se de fato havia um rato na garrafa. Foi assim que a coisa terminou. Mas a Coca, se vocês procurarem, né, o vídeo que ela publicou, colocando, né, esse que conhece a verdade sobre a Coca, vocês não vão encontrar no canal oficial dela, porque a decisão foi exatamente a mesma da Samsung. Eles publicaram o vídeo no primeiro momento, mas aí logo depois de algum tempo, da crise superada e tudo mais, eles tiraram o vídeo do ar. Outro usuário resgatou o vídeo e colocou ele aqui, né? O que você vai ver é basicamente um vídeo publicitário aqui, né? Então, com imagens aqui, né, das pessoas confraternizando, porque a Coca-Cola é sensacional, ela tem não sei quantos anos, etc, etc. E lá mais para o final, aí eu acho que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, eles vão falar do processo de fabricação, mas não falam de rato, de denúncia, de não sei o quê. Eles estão tentando ser, né, muito transparentes, mas também tiveram esse escorregão ao qual eles podiam se dar o luxo, pensando no tamanho da empresa, de tirar o vídeo depois, né? Então vou mostrar aqui, né, o processo de fabricação, né, como é que eles invasam o material, enfim, para tentar dirimir qualquer dúvida, não é, de que, bom, teria como um rato passar, né, por essas turbinas aqui que enchem a garrafa com o refrigerante, né?
E foi isso, inclusive, que foi concluído lá na perícia criminalística. O negócio, e aqui é muito interessante isso, né? Opa, desculpem, eu cliquei errado no negócio aqui. Naquela faixa vermelha aqui que eu queria parar. Isso, aqui, ó. Veja como eles legitimam o fato de que o processo é absolutamente seguro, usando o computador, né? É a lógica da técnica aqui. Um sensor de alta precisão avalia cada garrafa fabricada. Então, quer dizer, não tem humano no meio do processo. Porque se tivesse humano, aí podia ter algum erro, né? Podia ter alguma coisa. É muito fácil alguém errar. Mas quando você coloca um computador no meio, aí parece que todos os problemas estão resolvidos, né? Parece sim que, bom, a coisa agora tudo é exato, tudo é calculado, porque o computador ele só faz o que alguém mandou você fazer, né? Como se o programa do computador não pudesse ter algum tipo de defeito, a execução desse programa não pudesse ter algum tipo de defeito, o sensor em questão não pudesse apresentar algum tipo de falha, não é? Mas essa justificativa técnica, ela ainda é muito usada, né? E aqui eu queria fazer uma ressalva nisso com vocês, né? Enquanto possíveis assessores no futuro, tomar cuidado com isso, tá? Nunca tentar justificar por esse argumento técnico, né? Que é muito da cidade inteligente, por exemplo, né? Ah, por que que a gente vai construir uma cidade inteligente? Por que que a gente vai botar câmera, não é? Nos lugares. Por que a gente precisa de carro inteligente? Tá? Como diz o professor André Lemos. Porque aí a nossa cidade vai ser inteligente, os carros não vão mais bater, os carros não erram, não tem jeito de ter acidente. Tá, mas uma cidade inteligente é aquela que tem mais carro autônomo ou é aquela onde as pessoas usam mais a bicicleta ao invés do carro? Certo? Então, assim, essa coisa de botar a tecnologia no meio, né, como se a tecnologia fosse resolver o problema, né, ou como se a própria tecnologia fosse a solução, é um discurso que, em 2021, a gente devia questionar ele muito mais do que a gente questiona, né? Então, aqui 2013, né, a gente está falando de, bom, quase 10 anos já atrás, mas é um problema que ainda perdura, né? A gente tentar usar a tecnologia como uma justificativa para legitimar algum tipo de ação, né? É como se ela conferisse um nível de precisão, de exatidão, de solução do problema, né, por si mesma, né? Não importa exatamente como ela funciona, por que que a gente está empregando ela e não outra coisa, né? Então a gente não problematiza muito isso, né? Estamos começando a fazer isso. Graças a Deus a gente está vendo algum progresso aí nesse sentido, né? Mas acho que fazemos isso ainda muito pouco. Enquanto assessores, né, que vão, por exemplo, elaborar um material como esse, né, para uma crise de imagem, a gente tem que ter isso em conta, né? Então, eu só dizer que tem não sei um computador que verifica as coisas, acabou. Pronto, não, cuidado, né? Na verdade, talvez o erro esteja exatamente aí. Vejam o problema, gente, que as redes sociais enfrentam, né? Todo o problema que a gente tem com fake news, com pós-verdade, com os algoritmos, com a perseguição, com os rastreamentos, com as vigilâncias dos dados, é justamente o fato da gente ter um domínio muito grande da técnica, da tecnologia. Justamente por isso o Facebook está fazendo o quê? Colocando mais tecnologia? Não, o contrário. Ele criou um conselho de humanos, não é, que vão fazer o gerenciamento, a avaliação das políticas da empresa, né? Para definir, olha, o que, que o programa está executando, como ele está funcionando, está legal, tem que ser revisto, o que, que eu tenho que mudar aqui para que ele seja ainda melhor, né? Certo? Então, o caminho que a gente está vendo de empresas de tecnologia que estão na ponta do processo é o contrário, não é de colocar mais tecnologia, né? É de repensar a tecnologia que a gente está usando, certo? O que, como, para quê, né? Fazendo as perguntas que, bom, vão orientar um uso mais crítico, né, das informações que a gente está levantando aqui. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Não, né? Até aí, ok? Tudo bem? Claro. As coisas que tratamos. Tranquilo, professor, tranquilo.
Ok, tranquilo. O último caso é esse aqui das lojas americanas, não é? E que, bom, foi pega aí se beneficiando do trabalho escravo que uma das fornecedoras de roupas, não é, para as lojas americanas estava instituindo, né? No fim das contas, as lojas americanas tiveram que pagar um montante de nada menos que R$ 250 mil devido ao trabalho escravo. E o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, sem entrar nas matérias, é as manchetes. E como é que, a depender da cobertura que a gente consegue fazer, ou da relação que a gente tem com jornais, da reputação que a empresa tem, enfim, como a gente consegue emplacar, como a gente vai ter um tipo de crise diferente para administrar, a depender da relação que a gente tem com a imprensa. Vejam aqui que para cada um desses veículos, a gente tem uma manchete que é absolutamente diferente. A primeira diz o quê? Lojas americanas pagará 250 mil devido a trabalho escravo. O que a manchete da Exame está afirmando? As lojas americanas estão envolvidas com trabalho escravo e ela vai ter que pagar esse negócio, né? Porque, enfim, ela estava promovendo esse negócio ou estava, enfim, se beneficiando dele de alguma maneira. Só lendo o título, tá? Eu conseguir concluir isso. A Infomoney diz o quê? A fornecedora das lojas americanas, então não é Americanas, é multada por trabalho escravo. Então veja que aqui já mudou o referente, não é? Como é que você pega essas coisas? Fazendo um clipe, um relatório de mídia, uma análise, vendo o que é que a imprensa está falando da minha organização. Que aí você consegue ver, né, as diferentes facetas com as quais as pessoas estão tratando o seu envolvimento como organização nessa crise. A Infomoney é um jornal, um site, no caso, especializado em economia, não é? Enfim, né, dados de mercado. E aqui ela está tratando a Americanas de uma maneira mais com luva de pelica, né? Ela está batendo, mas assim, com muito carinho, né? Dizendo que não é exatamente Americanas, é uma fornecedora dela que foi multada por trabalho escravo, certo? Nesse jornal aqui, o Tempo, né, que é regional, claro, tem uma audiência nacional, mas é regional, o que a gente vê é algo mais diferente ainda. Lojas americanas têm suspeita, e essa aqui é uma palavra-chave, né, de trabalho escravo. Não diz sequer, né, que o negócio já foi investigado pelo Ministério Público, concluíram que era trabalho escravo e que haverá uma multa para que as lojas americanas paguem. Coisa que, enfim, já está mais ou menos subentendida lá na manchete da Exame. Então, como é que eu faço a avaliação do que é que a imprensa está pensando de mim no momento de uma crise gerada por uma notícia como essa? Observando o que cada um dos veículos estão colocando. Porque aí eu vou conseguir definir o que é predominante. A imprensa está tratando eu como a principal culpada, né, como no caso da Exame, e já está dizendo de cara, né, o valor que eu tenho que pagar, não é? E, inclusive, dizer que eu vou pagar é uma coisa interessante, né, porque, quer dizer, eu estou assumindo a responsabilidade, né, eu estou dizendo que eu sou culpado, estou assumindo e vou pagar por isso. Ou ela está dizendo que, na verdade, a culpa é de uma fornecedora, né? Ou, pior ainda, ela está dizendo que eu sou apenas suspeita de estar trabalhando com uma fornecedora que está envolvida em trabalho escravo. A depender de qual narrativa é predominante na imprensa, eu vou ter que adotar uma narrativa específica no meu gerenciamento de crise, certo? No caso, o gerenciamento de crise das americanas foi muito amador, né? Segundo a avaliação dos trabalhos, né, que a gente tem, que estavam, inclusive, vendo, né, se a gente olhar para o histórico da Americanas, esses que estão colocados aqui, são de problemas que a Americanas levantou durante algum tempo na transição dela para o mercado físico, do mercado físico para o online. Ela se aliou a Submarino, né, juntaram lá numa mesma conglomerado, e a Submarino tinha uma expertise excelente em online e que a Americanas não tinha.
O que aconteceu foi que, infelizmente, o grupo das Americanas era majoritário em termos de ações. Então, eles começaram a demitir os executivos da Submarino e colocar os executivos da Americanas nos sites. Só que eles não tinham experiência. Então, justamente por isso, a reputação das lojas americanas como loja online ficou durante muito tempo comprometida. Nada funciona, os produtos somem, as coisas não chegam, os produtos que estão colocados lá é um preço, depois você vai comprar é outro. Choviam de reclamações, né? Tanto nas redes quanto nos sites específicos para isso, quanto nos comentários dentro do site, né, da Americanas. E aí ela foi ganhando essa reputação ruim de loja online ruim. Isso, né, então, na altura desse escândalo aqui, ela já estava com reputação problemática. E como foi que ela tratou? Com uma nota daquelas assim bastante genérica, dizendo a gente assume, a gente não assumindo exatamente, né, culpa por nada, mas apenas dizendo muito ao longe assim de que a gente preza pelo respeito às vidas humanas, aos direitos fundamentais, etc, etc, e ficou por aí, né? Pagaram a multa, fim, não fizeram mais nada. Então não foi exatamente um gerenciamento dos mais inteligentes, né, de uma crise de imagem. Tanto que atualmente, se vocês compararem, por exemplo, a evidência, tá, que as lojas americanas têm nas redes dela, por exemplo, com as Casas Bahia ou com o Magazine Luiza, né, que essa daqui, no caso, está no topo, talvez, né, do gerenciamento de uma comunicação digital, as americanas estão muito atrás, né, mas muito atrás mesmo, né, justamente por conta disso, e que parece ser um histórico, né, que acompanha o grupo na avaliação de trabalhos como esses aqui, né, da Fonsati ou do Martins e da Júlio. Certo? Eu deixei aqui também algumas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu deixei aqui algumas referências que são correlatas às coisas que a gente está discutindo aqui. Uma é uma sugestão de documentário para vocês, mas não é um documentário assim super. Tem na Netflix, tá? Deixei o link dele aqui, mas então, provavelmente vocês encontram ele aí no submundo da internet, né, de graça aí. É brasileiro, é excelente, de 2019, do Marcelo Gomes. Ele fala da indústria de confecção em uma cidade do interior de um estado do Nordeste. E é muito interessante, assim, como é que funciona a coisa, né, uma confecção de jeans. É uma cidade que só funciona tudo, a cidade inteira funciona com base em confecção. As pessoas, assim, tinham casas, aí elas destroem a casa, põem tudo abaixo, montam um barracão em outro lugar, para na cidade montar a confecção. Então, todo mundo tem uma confecção. E quem não tem, trabalha para as confecções. Então, seja como carregador, como transporte, como, enfim, as pessoas que vão fazer o curtimento, né, do tecido do jeans, não importa. Então, é muito interessante o filme, porque fala um pouco, né, dessa indústria do vestuário. Me lembrei dele quando li, né, esse caso aqui das lojas americanas. Recomendo muito que vocês vejam, tá? É muito legal. E tem outra coisa, né, aproveitando aqui o tempo que a gente tem, que é um programa de análise de sentimento nas redes, né? Vocês devem ter visto, não, a gente falou disso, né, em algum momento em comunicação digital, e eu fiquei de mostrar, por exemplo, um programa que faça isso, né, que facilita essa análise. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? Tem, por exemplo, esse aqui, né, New in Social, que mostra, né, vou colocar aqui um pouquinho para frente, monta aí verdadeiras dashboards, né? Então você acessa, só colocar grande aqui para vocês verem, beleza? Então você acessa, né, o painel de controle dele, e o que você encontra logo quando você entra é uma coisa nesse sentido, ó. Minha marca, então tem aqui o nível de buzz, não é? Deixa eu só pegar o meu marcador para ficar melhor para vocês aqui. Que falta faz, gente, o canetão e o apagador que vocês me deram, nunca vou esquecer. O buzz aqui da marca, não é? Então você tem aqui um score, né? Tipo uma nota, né? Para quanto
que as suas publicações estão rendendo nas redes. Tem aqui as publicações que ele considera qualificadas, então são coisas, né, que ele vai considerar para medição. Então, se alguém, sei lá, uma conta fake, alguma coisa assim, publica alguma coisa sobre a sua marca, ele desconsidera, né? Ele vai colocar apenas números de contas reais, por exemplo, para verificar aqui. E aí o azulzinho, né, são menções positivas, o vermelho são menções negativas, e o verde são menções neutras, por exemplo, tá? Tem aqui um monitor também, ó, de influenciadores. Então, influenciadores, né, que ele coloca com essa alcunha do anjinho, então são gente que fala bem, né, da sua marca. E essa alcunha aqui de uma coisa, bom, contra o anjinho, né, do mal, que seriam aqueles que falam contra a sua marca, né? Ao invés de a favor, como esses influenciadores aqui. Nossa, mas isso é muito legal, né? Por que eu não sabia disso? Por que ninguém usa isso? Porque por conta daquela conversa que eu estava tendo com vocês agora, de deixar tudo na mão da tecnologia. O problema de um programa como esse é que, vocês podem notar, inclusive pelos ícones, ó, que estão colocados aqui, ó, Twitter, Facebook, YouTube. Estão vendo que são todos ícones velhos, não é, dessas redes? O ícone do YouTube já não é assim há bastante tempo, não é? Por quê? Porque muita gente, no começo, né, da década ali, 2012, 13, muita gente usava isso aqui, análise de sentimento de redes. Mas por que isso foi caindo em desuso? Primeiro porque as próprias plataformas, não estou ficando doido não, tá, gente? Só tentei matar um mosquito aqui. Porque as próprias plataformas, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube, começaram a gerar relatórios cada vez mais sofisticados. Então foi perdendo um pouco o sentido de você ter agregadores como esses. E para além dessa questão técnica, tem aquilo que a gente estava comentando antes. O que a plataforma dá para você são nada menos que números, né, com a parametrização que ela fez, né? Ela que fez a classificação para colocar aquele influenciador ali como alguém que fala bem da marca. Mas se amanhã ele, não sei, tiver uma aglomeração, talvez ele tenha que passar para o outro lado, né? Porque, bom, ele fala bem da minha marca, ele usa meus produtos, mas a depender do comportamento dele, eu preciso mudar ele de lugar. A plataforma não faz isso. É a minha análise, né? É o meu olhar enquanto assessor de comunicação que vai ter esse olho crítico para poder definir essas coisas, certo? Para conseguir olhar para esses parâmetros. E daí, justamente por isso, é que a gente tem mais hoje, né, métodos para fazer análises, né? Então, assim, mais para observar essas coisas, né, como a que a gente comentou antes, análise SWOT, matriz Gucci, para fazer uma análise, né, que seja completa da situação do assessorado, incluindo menções, números, métricas das redes, do que apenas usar um número que a gente obtém ali na plataforma, que é calculado, né, por uma maneira que às vezes a gente nem sabe como, para dizer, olha, a análise que as pessoas estão sentindo, né, a análise de sentimento sobre a minha marca é positivo, é negativo. Não, né? Mesmo para as pessoas que estão estudando isso, né, que aqui no caso são pesquisadores da UFBA, tá, da Federal da Bahia, do Departamento de Ciência da Comunicação. Então eles têm aqui um mini curso, tá, de análise de sentimento, deixei aqui para vocês com alguns métodos. O que é legal de ler aqui são os métodos, mas lá no final, né, eles vão colocar que eles também montaram a ferramenta, tipo aquela do Newen, né? E ela é gratuita. Mas olha só o que está escrito aqui, vou traduzir aqui para vocês, né, pra vocês verem que não é lero da minha parte. A versão online do iFeel, essa ferramenta aqui, está depreciada, ou seja, abandonada para o suporte, desde 17 de julho de 2020. Por quê? Porque eles viram que foi perdendo sentido, certo? Foi perdendo sentido. Tanto por uma questão técnica, porque as plataformas estão dando cada vez mais dados, e também por essa questão de análise, de que não é apenas você ter um número ou ter uma fórmula para calcular o sentimento. Você precisa ter esse trabalho braçal, que é manual mesmo, de colocar o número que você está pegando das redes em perspectiva, colocar ele no contexto. Nossa, eu fiz uma publicação, ela teve 100 mil curtidas. Sensacional.
a análise, a imagem que a gente tem da nossa empresa nesse momento é muito positiva. Será? Às vezes notícias trágicas são aquelas que viralizam também, né? Abram Mais Goiás, por exemplo, ou qualquer site, tá? Dizendo, fulano, o Paulo Gustavo morreu. Se você for lá nas curtidas do Instagram, tem você e milhões de pessoas curtiram essa publicação. É porque todo mundo achou ótimo o Paulo Gustavo morrer. Não, claro que não, não é? Mas por que as pessoas curtem? É porque elas gostam de alguma coisa? Tá vendo aí a associação que você faz, né, entre um número ou um botão num programa de computador e instantaneamente tentar ler isso como um sentimento? Não dá, não é automático assim. A gente, ser humano, não funciona assim. Então, justamente por isso, essa tática da análise do sentimento, sobretudo apoiada em programas específicos para isso, ela foi caindo em desuso, certo? Ou ainda está caindo em desuso. Tudo bem? Então, era só isso que eu tinha para dizer a vocês aqui hoje. Professor, o link para aquele estudo que você colocou anterior a essa tela rosa tá no Aqui, site? ó, métodos, tá? Para análise de sentimento em redes sociais, desses caras aqui. Perfeito. Beleza? Uhum. É importante Mas ler para isso. hoje, eu acho legal vocês darem uma olhada, né? Mas sempre com essas ressalvas em mente, né? Só para finalizar o assunto que a gente iniciou no começo da aula. Diga aí. Não, eu digo até para a gente fazer um gancho sobre a Ah, questão da rede sim, social sim, e finalizar agora com esse sim, estudo. sim. Eu acho que a gente não desviou por completo, né, do Não. foco aqui. Gente, era o que eu tinha para dizer hoje a vocês: questões, comentários, problemas, reclamações, desabafos. Tá tudo bem? Se sim, liberados, a gente encontra amanhã novamente. Professora, Aí é produção multimídia, né? amanhã eu perdi a noção, foi feriado ontem, né? É assessoria, amanhã é Assessoria? assessoria, tá? Ah, tá. Quinta-feira, multimídia. Gente, aí assim, por favor, tragam, tá? Pensem aí coisas, né? Casos legais pra gente trazer aqui para discutir. Alguma coisa que vocês tenham visto, falava, não concordei muito, né? Como a empresa agiu, alguma coisa assim, não sei, né? Para vocês, pra gente discutir, tá? Mas eu sempre vou estar fazendo o meu dever de casa, tá? Vou tentar trazer os casos aí. Professor, Ok? Professor, pode falar. qual que vai ser a avaliação para final do N2? A N2 vão ser os posts sociais, que é a primeira parte da nota, né? E o segunda é a avaliação que a gente vai fazer na semana que vem, que vai ser muito parecida com a análise de casos que a gente fez na N1, certo? Só que agora Tá. o foco vão ser crises de imagem. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é quase que um exercício para a prova de semana que vem, certo? Quase um rascunho. Beleza? Valeu, obrigado. Stephanie, é para enviar antes para vocês. Se vocês quiserem, eu acho legal, porque aí, assim, se for uma coisa que eu nunca ouvi falar, né, dá tempo, assim, de pelo menos eu dar uma lida, né, para comentar com vocês aqui, chegar minimamente informado, né. Mas é isso. Beleza? Beleza, então. Beleza, professor, até amanhã. Valeu, gente. Boa noite. Até Professor, mais. deixa eu te fazer uma pergunta. Pode? Juro que é só uma Pode? pergunta, só que é de produção multimídia. Pode fazer quantos você quiser. Diga isso, irmão. Tá Fala. bom. Eu produzi o meu infográfico e lá no WordPress ele dá a opção de você colocar tanto ele ali na linha do tempo do seu site, disposto ali ai, fugiu aqui a palavra. A posição dele na página. Ele dá a opção de você partir para o próximo como se fosse um slide, uma tabela,
Você clica, vai para o próximo, só porque ele diminui a ampliação da imagem fica bem reduzida. Então, Porque ele vai colocar numa galeria, né? isso, numa galeria. É melhor eu deixar o modelo tradicional mesmo, né? Eu acho que sim, porque você fez ele na vertical, né? Crescendo, Isso, assim. vertical. Aí eu acho melhor, para ficar um embaixo do outro, né? E fica encadeadinho, Ah, tá. certo? Eu só queria tirar essa dúvida. Tá bom, então eu vou postar ele na página da disciplina. Beleza, beleza. E na Tá. quinta-feira a gente olha então, mas qualquer coisa mandem aí, tá? Para mim que eu tento responder o mais rápido que eu puder. Tá bom, então. Boa noite para você, professor. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.